E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor aqui do Parabólica. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade às nossas questões da Universidade Federal do Paraná, processo seletivo que acontece agora no dia 18 de julho, é isso mesmo. Dia 18 de julho a gente está fazendo questões aí, eu deixei um PDF linkado de História do Brasil para vocês. As questões não são tão fáceis, na minha opinião, elas são inclusive bem... Sabe que o pessoal, eu já falei isso no outro vídeo, fala de questões conteudistas, é que tudo é conteúdo histórico, não existe esse negócio de conteudismo, mas vocês vão perceber, tem uma pegada, elas são questões densas. Mas a gente vai continuar respondendo hoje, a gente vai responder da questão da 8 até a 15. O PDF, eu vou deixar linkado aqui para vocês, eu já deixei esse PDF já disponível. Hoje eu vou deixar linkado, tanto é o primeiro vídeo, tanto da descrição, quanto também do primeiro comentário do comentário fixado desse vídeo. Já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer, tem história do Brasil, história geral, filosofia, sociologia, tem muito conteúdo, gente, que é completo para o Enem e demais vestibulares, inclusive respondendo muitas questões de vestibulares aqui atualmente que vocês estão percebendo, sempre que tiver uma demanda aí a gente responde. De olho na tela, questão número 8, cobrada na Universidade Federal do Paraná, para vocês aí, questão cobrada em 2017, a gente está em ordem decrescente, a primeira que a gente fez foi no vestibular 2020, que foi um vídeo retrasado, na verdade. Então vou ler aqui e a gente vai respondendo essas questões. Durante a colônia, experimentou-se uma série de conflitos protagonizados por colonizadores e populações presentes no território. Um deles, denominado Guerra Justa, é uma questão rápida. E o que quer saber, né? O que o enunciado quer saber? O que é esse conceito aí da famosa Guerra Justa? A. Constituiu na invasão armada dos portugueses em territórios indígenas, com o objetivo de capturar o maior número de pessoas, incluindo mulheres e crianças, com a finalidade de escravizá-los. B. Foi um conflito bélico protagonizado pelos holandeses após a ocupação de Pernambuco por esses últimos. C. Tratava-se de guerras por conquistas de território realizadas entre os diversos grupos indígenas e nas quais os portugueses participavam, apoiando um grupo ou outro, dependendo dos seus interesses. D. Constituiu na invasão armada dos grupos indígenas aos assentamentos portugueses, com a finalidade de capturar invasores para serem comidos ritualmente. E foram guerras de retaliação que os portugueses realizavam em territórios ocupados pelos holandeses após serem atacados por eles. Para pensar sobre o conceito de guerra justa. Olha só, o enunciado está falando o quê? Durante a colônia, experimentou-se uma série de conflitos protagonizados por colonizadores e populações presentes no território. Quem que são as populações presentes no território? São os povos indígenas, as etnias indígenas, certo? Um deles denominado guerra justa, um tipo de guerra entre colonizadores. O enunciado já falou que existe uma guerra entre colonizador e indígena, chamado de guerra justa. O que é a guerra justa? Para pensar, alternativa A. A guerra justa, ela constituiu na invasão armada dos portugueses em territórios indígenas, é um conflito entre portugueses e indígenas, com o objetivo de capturar o maior número de pessoas, olha só, incluindo mulheres e crianças, com a finalidade de escravizá-los. É só vocês lembrarem que durante o período do governo geral, você teve aquele embate entre jesuítas e colonizadores, porque os jesuítas não queriam a escravização dos povos indígenas, eles queriam uma outra forma de exploração, que não deixava de ser exploração. E aí, a captura de populações indígenas só passou a ser permitida se for através da guerra justa. O que constitui a guerra justa? É justamente capturar os povos indígenas para escravizá-los, como que eles vão chamar na época de mão de obra caseira, alternativa caseira, que a mão de obra já tem no Brasil, antes mesmo da escravização de africanos. Em determinado momento, quando a escravização dos povos indígenas foi proibida durante o governo geral, já no governo do Duarte da Costa e entrando no Mendes Sá, que é os dois últimos, entre dos três primeiros, os dois ali finais dos governadores gerais, você tem a proibição da escravização de indígenas, a não ser quando ela for em guerra justa. Significa que você precisa ter uma autorização, uma carta do rei de Portugal, autorizando que aquela etnia seja escravizada, capturada e escravizada. Por isso que eles chamam de guerra justa. É justo porque, no ponto de vista do português, isso que é importante destacar, é uma etnia que é considerada nociva à colonização, à ideia de colonização. Por isso que eles chamavam de guerra justa. Então, alternativa A. Agora vamos ver por que as outras estão erradas, tentar achar aí os famosos detratores das outras, né? A B diz assim:
Foi um conflito bélico protagonizado pelos holandeses após a ocupação de Pernambuco. Não, a gente já falou que foi entre portugueses e povos indígenas, então descarta aí os holandeses. A C diz assim: tratava-se de guerras por conquistas de territórios realizadas entre os diversos grupos indígenas. Tratava-se de guerra por conquista de territórios realizados entre os diversos povos indígenas e nas quais portugueses participavam, apoiando. Não, a guerra justa é português contra o indígena, por isso que está errada. Tá? Não é o português ele do lado de uma das etnias, é ele sempre contra o indígena, porque se considera que aquela etnia indígena é uma etnia nociva, que, por exemplo, ela atacou um grupo de portugueses, você tinha cartas que enviavam por causa disso. Tá? Por que a D está errada? Constituiu na invasão armada dos grupos indígenas aos assentamentos portugueses. Não, o objetivo é o contrário, é os portugueses querendo escravizar os povos indígenas, então não tem segredo, tá? Então já errou ali. E a E está errada por quê, ou a E? Foram guerras de retaliação que os portugueses realizavam em territórios ocupados pelos holandeses após atacados por eles. Não, é português contra indígenas. É só guardar o conceito de guerra justa, tá bom? Questão 9 agora, cobrada também na Universidade Federal do Paraná, todas são da UFPR, ano de 2017. Agora tem um textinho um pouco maior aí. Vamos lá então. Considere o fragmento abaixo. Como resultado dessas políticas de Estado, foi possível estimar ao menos 8.350 indígenas mortos no período de investigação da CNV, em decorrência da ação direta de agentes governamentais ou da omissão. Eu já explico o que é a CNV, mas já entende-se, né? Essa cifra inclui apenas aqueles casos aqui estudados em relação aos quais foi possível desenhar uma estimativa. O número real de indígenas mortos durante o período deve ser exponencialmente maior, uma vez que apenas uma parcela muito restrita dos povos indígenas afetados foi analisada e que há casos em que a quantidade de mortos é alta o bastante para desencorajar estimativas. Aí a própria descrição do texto já fala, é um relatório da Comissão Nacional da Verdade sobre violação dos direitos humanos dos povos, tá bom? Então, a CNV está relatando aí que então há uma estimativa, é possível estimar assim 8.350 indígenas, mas eles acreditam que há um número maior de indígenas mortos. A CNV está ligada ao quê? Vamos lá. Sobre a ditadura militar. A CNV, gente, é o órgão que foi criado para investigar e esclarecer casos referentes à morte de pessoas perseguidas, torturadas, como forma de esclarecimento na ditadura militar. Então, a Comissão Nacional da Verdade. Sobre a questão indígena, na ditadura militar, que é de 1964 até 1985, assinale a alternativa correta sobre a questão indígena. A. Projetos como a construção das hidrelétricas de Itaipu e de Tucuruí, no Rio Tocantins, impulsionaram o desenvolvimento econômico de várias comunidades indígenas, graças aos projetos executados pela FUNAI. B. Apesar das mortes contabilizadas no relatório da Comissão Nacional da Verdade, após o golpe civil-militar, os indígenas passaram a ser valorizados no novo período econômico que se iniciou no Brasil. C. No período da ditadura militar foi criada a Guarda Nacional Indígena, uma milícia armada integrada exclusivamente por responsáveis pelo policiamento nas áreas indígenas para a manutenção de sua cultura. D. Com o golpe civil-militar, devido a construções de grandes obras, a mão de obra indígena começou a ser parcialmente valorizada pelo governo Figueiredo, que é o último presidente do Brasil, né, que governou de 79 a 85, que percebeu a aptidão dos indígenas para a manufatura. Após o golpe civil-militar, um novo período econômico se iniciou no Brasil, com as construções de grandes obras nas quais os indígenas passaram a ser tratados como obstáculos para o desenvolvimento nacional. Para pensar agora nessas questões, nessas alternativas. Pensa no texto, o que o texto está relatando? O texto não está relatando um negócio muito bonito de se pensar, né? Ele não está relatando nada que seja louvável sobre o governo militar, porque afinal de contas foram ali, por cima o texto já está jogando 8.350 mortes. Então, sobre a questão indígena na ditadura militar, a alternativa correta, eu acho que essa aí ficou fácil. É a alternativa, porque as outras, inclusive, elas são absurdas. E a gente vai ver aqui. Alternativa
Pessoal no chat aqui, porque eu tô gravando esse vídeo direto aqui na Twitch, o pessoal do chat tá todo acertando aqui, ó. A alternativa é: após o golpe civil-militar, um novo período econômico se iniciou no Brasil, com construções de grandes obras, nas quais os indígenas passaram a ser tratados como obstáculos para o desenvolvimento nacional. Foi. Inclusive o texto está falando que eles foram mortos. Pensa bem, gente, essas grandes obras, Itaipu, a rodovia transamazônica, tudo isso, inclusive você passa por reservas indígenas para a construção dessas obras e você tenta tirar essas populações indígenas ali daquela região. Só uma coisa, não é uma regra na história, mas eu quero falar isso para vocês. É quase uma regra, porque não é regra porque não está definido que é uma ciência exata que vai ser desse jeito. Mas não tem um momento na história do Brasil que as populações indígenas foram valorizadas. Então, se tiver alguma coisa falando de uma grande valorização, às vezes você tem uma coisa ou outra, uma conquista que é muito importante, mas assim, fala valorização, tá errado, tá? Então a alternativa correta é. As outras são absurdas, né? São absurdas, totalmente. Vamos ver a A, por que ela tá errada. A A fala assim, ó, projetos como a construção das hidrelétricas de Itaipu e Tucuruí, no Rio Tocantins, impulsionaram o desenvolvimento econômico de várias comunidades indígenas, graças aos projetos executados pela FUNAI. Você vai tirar a reserva, você vai construir usinas, inclusive, que vão afetar reservas indígenas. Então você está valorizando o desenvolvimento econômico deles. Eu só quero dar um exemplo, eu não quero ficar falando muito aqui. Eu lembro uma vez que eu participei de um ato na CEMIG, em Belo Horizonte, 2000 e alguma coisa, que na época da transposição do Rio São Francisco e tal, e a gente participou de um ato junto com povos indígenas, os Pataxós, se eu não me engano, que teve um erro ecológico das usinas da CEMIG que mataram os peixes que os povos indígenas de uma determinada região de Minas Gerais viviam da pesca. Os peixes morreram e apodreceram, eles ficaram sem comer. E aí você teve um ato na CEMIG, eu lembro, eu fui até pego de surpresa nesse ato, que a gente estava lá para protestar na frente da CEMIG com os povos indígenas. De repente os indígenas começaram a jogar os peixes podres dentro da CEMIG, assim, voava assim no portão da CEMIG, eu não sabia que ia ter os peixes podres, senti um cheiro subindo, aí eu percebi. E aí eles falaram lá no microfone, falaram assim, a gente tá devolvendo os peixes podres que vocês deixaram pra gente comer. Sabe? É isso. Vamos ver as outras aqui. O que elas estão erradas, né? A B diz assim: apesar das mortes contabilizadas no relatório, apesar das mortes, foram 8.300 e tanto no mínimo, apesar. Após o golpe civil militar, os indígenas passaram a ser valorizados. Apesar das 8.350, pensa na pandemia hoje, apesar das quase 530 mil mortes na pandemia, o povo brasileiro é feliz. É contraditório, não tem como, é absurda. A C, por que ela está errada? No início da ditadura militar foi criada a Guarda Nacional Indígena, uma milícia armada, não foi criada nenhuma Guarda Nacional Indígena, parou ali, tá bom? A milícia armada não foi criada, até onde eu saiba, tá bom? E por que a D está errada? Com o golpe civil-militar, devido a construções de grandes obras, a mão de obra indígena começou a ser parcialmente valorizada pelo governo Figueiredo. Primeiro, vamos só que percebeu a aptidão dos indígenas para manufatura. A gente está em 1900, o governo Figueiredo é de 79 a 85. Você está tentando discutir a questão de manufatura no Brasil? Está toda errada essa. O governo Figueiredo é o governo de entrega da ditadura militar, é o final da ditadura militar. As grandes obras da ditadura foram no período do Médici, que é aquele de 69 até 74, depois até tem no Geisel. Então está totalmente errado. E não tem essa valorização, gente, não tem essa valorização, ok? Então aí, resposta errada também. A alternativa correta é. Questão 10 agora, 2017 também. Aí entra uma característica que geralmente os vestibulares, os federais ou os estaduais têm característica de tentar trabalhar a região. Então nós temos uma questão aqui falando do estado do Paraná e do estado de Santa Catarina, tá bom? Vamos lá então. Nós temos uma fotografia, vocês estão vendo ela em tela já, uma fotografia de famílias, de crianças, de pessoas. E aí a gente tem um texto. Desde 1853... a disputa territorial entre o Paraná e Santa Catarina vinha se arrastando e, já no início do século XX, após a proclamação da República e o princípio de autonomia dos estados da federação, que é o federalismo, constituiu motivo de discussões acirradas entre as instâncias de poder desses estados brasileiros.
Contando em diversos momentos com as opiniões de representantes políticos de outras regiões do país, diversos foram os pareceres emitidos pelo Poder Federal, ora dando ganho de causa a um, ora dando ganho de causa a outro. Então nós temos aí o texto Lys Dalfré, outras narrativas de nacionalidade, o movimento do contestado. Então é uma revolta importante que acontece durante a Primeira República, certo? E aí entra aquelas questões de você tentar descobrir quais são as afirmativas verdadeiras. Sobre o movimento do contestado, considere as seguintes afirmativas. O movimento do contestado, ele tem como pano de fundo a divisão dos estados, mas ele vai além também, né? Então diz assim, o movimento do contestado se deu no leste paranaense, no qual vários missionários buscavam resgatar terras adquiridas por Santa Catarina no final do século XIX. 2. Entre as figuras mais emblemáticas do movimento está a de José Maria, um monge leigo que teve vários seguidores dando feição messiânica ao combate. 3. Em 1912, o governo federal deu por finalizado o conflito após a Batalha de Irani, em que morreram vários sertanejos, entre eles José Maria. 4. O movimento contestado compreende o conflito que ocorreu entre sertanejos catarinenses e paranaenses e as forças do governo federal e local. Então nós temos 4 afirmativas e a gente tem que descobrir qual que é a afirmativa correta, né? Quais são, vamos lá. Assinale a alternativa correta. A A diz assim que somente 1 e 3 são verdadeiras, a B diz que somente a 2 e a 4 são verdadeiras, a C diz que somente a 1, 3 e a 4 são verdadeiras, a D diz 2, 3 e 4 são verdadeiras, e a E diz afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. O que a gente vai fazer? Eu tenho acostumado a responder essas questões, a gente vai vendo se são verdadeiras ou falsas. A gente lê de novo e aí eu falo se a afirmativa é verdadeira ou falsa. A 1 diz assim, gente, prestem bem atenção. O movimento do contestado se deu no leste paranaense, no qual vários missionários buscavam resgatar terras adquiridas por Santa Catarina no final do século XIX. 2 erros. Quando a Guerra do Contestado, ela se chama Guerra do Contestado, tá errada essa, já coloco para vocês. Porque ela foi realizada na região do Contestado, no oeste do Paraná e Santa Catarina. Então já tem um erro porque ele está leste, tá? É no oeste. Outra coisa importante, não é que os missionários foram lá tentar buscar tomar terra, os missionários do Paraná foram tentar tomar terra de Santa que ficaram adquiridos por Santa Catarina. Não é o caso. Só chama Guerra do Contestado por conta da região. Por causa de um conflito que você tinha ali, de uma terra que estava parada e muitas pessoas ocuparam. Mas não tem, na hora da guerra, não tem assim, pessoas de Paraná e contra pessoas de Santa Catarina. Por isso que ela está errada. A 2, vamos ver como que é essa afirmativa, se ela é uma afirmativa verdadeira ou falsa. Entre as figuras mais emblemáticas do movimento está a de José Maria, um monge leigo que teve vários seguidores dando feição messiânica ao combate. Afirmativa verdadeira. Então a 2 é verdadeira. Você teve um monge leigo, significa que ele não teve estudo. José Maria, na verdade, teve mais de um monge. É como se o José Maria, no contestado, é uma coisa um pouco meio confusa, até mesmo difícil de explicar, de entender essa história. Porque ele acabou sendo um título do movimento messiânico, tá? No contestado. Porque você teve, se eu não me engano, os principais foram 3 monges, 2 chamados de João Maria e um último chamado de José Maria. Os outros morreram no século XIX, antes da Guerra do Contestado, e aí veio o José Maria depois. Mas ele deu um caráter messiânico, sim, de fato. Tem gente que discute a origem do José Maria, alguns vão falar que ele veio da Itália, de outras regiões, alguns... Na época, a polícia do Paraná e Santa Catarina falaram que ele era um cara perseguido, e ele encontrou no contestado um motivo para poder se... Sabe, tem muitas questões relacionadas à história dele, que ainda não são muito bem esclarecidas, é um passado um pouco ainda investigativo, mas ele deu um caráter messiânico, é o messianismo, o que faz a Guerra do Contestado ser muito parecido nesse sentido com a Guerra de Canudos, que aconteceu em 1896, tá bom? Então a 2 é uma afirmativa correta. Vamos ver a 3. Em 1912, o governo federal deu por finalizado o conflito após a Batalha de Irani, em que morreram vários sertanejos, entre eles José Maria. Aqui é um ponto importante. A Guerra do Contestado, ela não acabou após a Guerra do José Maria do Monge. Aí eu entendo quando vocês falam que é uma prova conteudista, porque está pedindo que você saiba especificamente sobre esse tema.
Porque o José Maria ele morreu no início do conflito. Vocês entenderam? Se eu não me engano, o José Maria ele morreu no início do conflito. Então a guerra não se deu por vencida, não acabou a guerra ali. A guerra continuou. Era uma guerra, de fato, de população querendo sobreviver contra o despejo. Tá? A guerra do contestado, eu gosto de fazer esses vídeos, inclusive, que a gente faz uma revisãozinha sobre os temas. Porque o governo queria implementar na região a ferrovia, né? A Brasil Railway, enfim, a American Railway, eu não lembro qual era o nome da ferrovia. Eles queriam implementar a ferrovia e para isso tinha que fazer a desapropriação de postos das pessoas que viviam lá na região. E vocês têm que ligar isso aí, por exemplo, às leis de terra que existiam no Brasil. As pessoas que viviam lá não tinham escritura das terras, tá? A 3 não está correta, de fato, por conta do José Maria, ele morreu no início do conflito. Então é uma afirmativa falsa. E a 4? A 4 diz assim: o movimento do contestado compreende o conflito que ocorreu entre sertanejos catarinenses e paranaenses e as forças do governo federal. Aí sim, são sertanejos, pessoas que vivem dessas terras, que ocuparam por sobrevivência, e o governo federal queria modernizar a região. Entendeu? O governo federal queria modernizar a região, construir estrada de ferro, plantar eucalipto, entre várias outras coisas ali. A erva mate, que é muito importante ali, entendeu? Então você queria utilizar ali como monocultura. E essas famílias viviam ali. Aí teve o movimento messiânico, foi messiânico, tal, por conta da figura do José Maria. Formaram vilas de resistência chamada Vila Santa. Como em Canudos você teve o Arraial de Canudos, no contestado você tem a formação das vilas, né, das Vilas Santas. Então são pessoas tanto do Paraná quanto Santa Catarina contra o despejo, contra a modernização por parte do governo federal. É algo, inclusive, que acontece nos dias atuais nas grandes cidades, inclusive, né, de tentar despejar populações mais pobres de suas regiões para poder construir grandes obras modernas ou para receber eventos políticos ou esportivos, né? Então tá certa a 2 e a 4. Se a 2 e a 4 estão certas, a alternativa correta é a alternativa B de bola, tudo bem? Questão 11, chegamos no ano de 2016. Vamos lá então, gente. Segundo a historiadora Regina de Luz Moreira, o retorno dos contingentes da FEB precipitou a queda de Vargas em 45, a Força Expedicionária Brasileira, força que foi criada e preparada especificamente para o combate na Segunda Guerra Mundial. Então ela fala que a volta da FEB precipitou a queda do Vargas em 45. Vamos ver por quê. Assinale a alternativa que justifica a declaração acima, relacionando a atuação do Brasil por meio da Força Expedicionária Brasileira, FEB, na Segunda Guerra Mundial, com o primeiro governo de Getúlio Vargas, que vai de 1935 ao 45, que é a famosa Era Vargas. A. Ao lutar pela democracia e contra os fascismos na Europa, com a FEB, o governo de Vargas perdeu o apoio interno ao manter regime autoritário. B. Ao lutar pela democracia e derrotar os fascismos na Europa, os pracinhas conquistaram apoio popular para derrubar a ditadura de Vargas. C. Ao derrubar o regime franquista na Espanha, os soldados brasileiros inspiraram a população a lutar por eleições após 15 anos de Estado Novo. D. Ao derrotar os fascistas na Batalha de Monte Castelo, na Itália, a FEB conquistou o apoio norte-americano para derrubar a ditadura de Vargas. E ao lutar pela libertação dos povos europeus, o governo brasileiro esgotou seus recursos financeiros no exército, precipitando a queda de Vargas. Para pensar, gente, e aqui eu falo para vocês qual é a alternativa. A alternativa, qual que é a pergunta? Assinale a alternativa que justifica a declaração acima que a volta da FEB precipitou a queda de Vargas, relacionando a atuação do Brasil por meio da Força Expedicionária Brasileira, FEB, na Segunda Guerra Mundial, com o primeiro governo de Vargas. Alternativa correta A. Ao lutar pela democracia e contra os fascismos na Europa, com a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, o governo de Vargas perdeu o apoio interno ao manter o regime autoritário. É isso. O Brasil foi lutar pela democracia na Segunda Guerra Mundial, mas o governo Vargas era um governo autoritário. Então, quando a FEB volta, mostra a contradição
entre lutar pela democracia contra os regimes fascistas na Europa e o governo de Getúlio Vargas, que era autoritário, mostrou a contradição. E o Vargas caiu com um golpe dado pelo próximo presidente que vai ser eleito ali, que vai ser o Eurico Gaspar Dutra, que foi ministro da guerra do Vargas, e também o Pedro Góes Monteiro, que também era um aliado de Vargas durante muito período. Então a alternativa correta, A. Vamos ver por que as outras estão erradas então. Porque essa aqui pode confundir, vocês concordam comigo? Olha só. A B diz assim: ao lutar pela democracia e derrotar os fascismos da Europa, os pracinhas conquistaram apoio popular. O erro tá aí. Os pracinhas não conseguiram. Eu ia falar pracinhas e ia falar fascistas. Eu quase falo os facinhas. Nossa, aí é uma contradição doida. Os pracinhas, eles não conquistaram nenhum tipo de apoio popular. Tinha gente que gostava, apoiava, via os pracinhas, aplaudia, mas apoio popular para derrubar a ditadura de Vargas, não. Tanto é que o movimento popular que teve pro Vargas ficar foi o queremismo nesse final aí. Não foi os pracinhas conquistaram apoio popular, tá bom? Então tá errado por conta disso a B. Por que a C está errada? Vamos lá. Ao derrubar o regime franquista na Espanha, errou. Foi para a Itália, não foi para a Espanha. Os pracinhas não foram para a Espanha, foi para a Itália. Até onde eu saiba, conquistaram 3 cidades, inclusive, na Espanha. Na Itália, desculpem. Então errou aí, parou aí. Por que a D está errada? Ao derrotar os fascistas na Batalha de Monte Castelo, na Itália, até então tá certo, a FEB conquistou apoio norte-americano para derrubar a ditadura de Vargas. Tá errado aí, sabe? Por mais que os Estados Unidos façam uma pressão, não teve esse apoio norte-americano após a Batalha de Monte Castelo e o Vargas caiu porque os Estados Unidos deu um golpe e fez um apoio à FEB. Não é isso. Não é isso. Mostrou as contradições. Mas não foi isso, sabe? Os Estados Unidos apoiando um golpe contra o Getúlio Vargas diretamente. Não é isso, tá? O erro tá aí, tá bom? Tem que tomar muito cuidado com isso. E a E diz assim: ao lutar pela libertação dos povos europeus, o governo brasileiro esgotou seus recursos financeiros no exército, precipitando a queda de Vargas. Aí é pesado, porque o governo brasileiro não esgotou seus recursos financeiros e também, olha só aqui em geral, falou assim, a libertação dos povos europeus. Porque aí, inclusive, vocês lembram que teve a União Soviética, que também venceu a guerra, sabe? Que inclusive foi a que rendeu Hitler, que rendeu a Alemanha nazista na Batalha de Berlim, pós-Batalha de Stalingrado. Libertou do quê? Peraí, eu não estou entendendo. Esse libertou a Europa é muito geral, é muito amplo, sabe? Não é grande o negócio, não dá pra você. Você tem que desconfiar de que respostas assim. E outra coisa, a questão dos recursos financeiros no exército. O Vargas estava adquirindo recurso financeiro por conta da sua participação na guerra. Isso faz parte da chamada política da boa vizinhança. O Brasil estava com dinheiro ali para concluir as obras da Companhia Siderúrgica Nacional, da Fábrica Nacional de Motores, entenderam? Então, por aí vai. Então a alternativa correta aqui é a alternativa A. Questão 12, também 2016. Leia abaixo a definição de refugiado. De acordo com a Convenção de 1951, relativa ao estudo dos refugiados, são refugiadas as pessoas que se encontram fora do seu país, por causa de fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais e que não possa ou não queira voltar para casa. Posteriormente, definições mais amplas passaram a considerar como refugiados as pessoas obrigadas a deixar seu país devido a conflitos armados, pessoas que são obrigadas. Violência generalizada, violação massiva dos direitos humanos. Então aí um texto explicando o que é ser refugiado a partir da agência da ONU, agência de refugiados da ONU. Vamos lá então para as questões. Essa é uma questão que me parece que fugiu aí do texto, mas a gente vai responder mesmo assim, que é uma questão de história geral. Certo? É porque tem alternativas que vão para o Brasil e não sei porque eu coloquei. Mas enfim, a gente responde porque a Universidade Federal do Paraná tem que responder. Sobre eventos históricos referentes à existência de refugiados na história contemporânea, considere as seguintes afirmativas. 1. Após a Primeira Guerra Mundial, com a dissolução dos impérios otomano e austro-húngaro e a instauração do princípio da nacionalidade, milhões de refugiados europeus migraram dentro e fora da Europa. 2. Desde a criação do Estado de Israel em 1948, milhões de palestinos ganharam dupla cidadania, resolvendo sua situação de refugiados durante o mandato britânico da Palestina. 3.
O governo Vargas foi contrário, é por isso que eu coloquei essa questão. O governo Vargas foi contrário à entrada de judeus no Brasil, quando muitos deles tornaram-se refugiados, migrando para fora da Europa, durante os anos de 1930 e a Segunda Guerra Mundial. E 4. Entre o final do século XIX e o início do século XX, o Brasil recebeu uma grande quantidade de refugiados italianos, espanhóis, poloneses, japoneses e alemães. Assinale a alternativa correta. A A diz assim, somente 1 e 3 são verdadeiras. A B diz somente 1 e 4 são verdadeiras. A C diz 1, 3 e 4 são verdadeiras. A D diz 2, 3 e 4 são verdadeiras. E a E diz as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Ou seja, todas seriam verdadeiras. Vamos lá, a gente faz de novo, responde e vê se a afirmativa é correta ou não, tá bom? A primeira, após a Primeira Guerra Mundial, com a dissolução dos impérios otomano e austro-húngaro, aconteceu, instauração do princípio de nacionalidade, milhões de refugiados europeus migraram dentro e fora da Europa. É verdade. Então é uma afirmativa correta. Inclusive, vale lembrar o caso pós, por exemplo, queda do Império Otomano, que eles pensaram, o que a gente vai fazer agora com as dependências do Império Otomano? Porque você tinha os macedônicos que sofreram um genocídio na Primeira Guerra Mundial, com mais de 1 milhão de pessoas que morreram, massacradas pelos próprios otomanos, e falaram, vamos criar o Estado, criou-se o Estado da Macedônia, não cria, vai fazer o quê? Vai criar o quê? Os curdos foram extremamente humilhados durante o próprio Império Otomano, e os curdos queriam a criação do Kurdistão. Cadê o Kurdistão? Né? A gente está falando ali da Ásia, certo? Mas eu só estou dando um exemplo para vocês. Não se criou o Kurdistão. Os curdos hoje vivem na Síria, no Iraque, na Turquia. Estou dando exemplos para vocês. Pessoas que ficaram sem nacionalidade, entenderam? Então você tem migração dentro e fora da Europa. Né? Então entra o caso aqui, meu exemplo, porque fala dentro e fora da Europa. Então a afirmativa 1 é uma afirmativa verdadeira. Ok? Vamos lá. 2. Desde a criação do Estado de Israel em 1948, milhões de palestinos ganharam dupla cidadania, resolvendo a sua situação de refugiados durante... Mentira, já errou ali. Os palestinos até hoje não têm a cidadania, gente. Até hoje, porque os palestinos eles estão hoje dentro do Estado de Israel em regiões menos férteis, que você tem um muro cercando eles lá, você tem grades que deixam os palestinos extremamente isolados, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. Então eles não ganharam dupla cidadania, eles são palestinos vivendo num território que não é deles. E são massacrados por conta disso. Eles não têm a criação do Estado da Palestina. E eles sofrem por conta disso. Então é errada, a 2 está errada. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa e a terceira. Vamos lá. O governo Vargas foi contrário à entrada de judeus no Brasil, quando muitos deles tornaram-se refugiados, migrando para fora da Europa, durante os anos 30 e a Segunda Guerra Mundial. É uma afirmativa, atenção, hein, gente? É uma afirmativa correta, tá bom? O Vargas, ele não só era contrário à entrada de italianos, de alemães, mas dos próprios judeus também. Um dos motivos é porque o Vargas já ali, durante esse período, ele já está tentando desenvolver uma política nacionalista de valorização do emprego para brasileiro. Então ele também não queria a entrada de judeu. Sem contar da inicial relação que ele tinha íntima relação que ele tinha com o ideal fascista. Tá bom? Então a 3 é uma afirmativa verdadeira. E a 4. Entre o final do século XIX e o início do século XX, o Brasil recebeu uma grande quantidade de refugiados italianos, espanhóis, poloneses e alemães. Entre o final do século XIX e o início do século XX, o Brasil recebeu uma grande quantidade de refugiados italianos, espanhóis, poloneses... Tá errado. Achei o erro. Eles não vieram necessariamente dentro do conceito de refugiados, tá? Eles vieram como imigrantes. Isso é importante destacar. Eles não vieram... Aqui que está o erro, vocês podem errar nessa. Eles não vieram necessariamente como refugiados entre o final do século XIX, eles vieram como imigrantes. Então não são considerados aí necessariamente refugiados. Por isso que está errada, tá bom? Então a alternativa, qual que é que a gente falou? 1 e 3 estão corretas, é isso? 1 e 3 estão corretas. A afirmativa A. Somente 1 e 3 estão corretos. Essa não foi fácil, não. Acho que ela foi até um pouco difícil. Não sei o que vocês acham sobre. Questão 13, 2016. Na América Portuguesa, as irmandades eram espaços de
Ó, na América Portuguesa, as irmandades eram espaços de... Olha que questão direta. Assistências aos negros que fugiam de seus senhores, providenciando alojamentos de solidariedade para arrecadar fundos para a alforria através de realização de festas de devoção aos seus santos padroeiros. B. Congregação de negros, indígenas e brancos pobres, constituindo sociedades de auxílio mútuo para garantir um enterro digno aos seus membros e familiares, além de proteger seus membros das visitações da Inquisição. C. Resistência ao catolicismo do regime de padroado, permitindo que os negros mantivessem seus cultos originais africanos após conquistarem sua alforria, proibindo a entrada de membros brancos indígenas. D. Auxílio mútuo em caso de doença, enterro e assistência a órfãos e viúvas e de arrecadação de recursos para a alforria, servindo também para manter laços das culturas africanas como forma de resistência à sociedade escravocrata. E sociabilidade dos negros escravizados e libertos, compreendendo o debate político de resistência à escravização por meio de preservação das culturas e devoções africanas, o que gerou o primeiro ideário abolicionista. Para pensar, eu acho que muitas pessoas podem se confundir nessa. Irmandades, olha só, na América Portuguesa, primeiro, é um recorte, tá bom? A gente está tendo um recorte. Na América Portuguesa, as irmandades eram espaços de, atenção, auxílio mútuo em caso de doença, enterro e assistência a órfãos e viúvas e de arrecadação de recursos para a alforria, servindo também para manter traços das culturas africanas como forma de resistência à sociedade escravocrata. Olha só. Então são irmandades ligadas à assistência às pessoas escravizadas no Brasil. É simples, é uma questão, eu entendo quando vocês falam que é uma questão conteudista, porque de fato é, tá bom? Então todas as outras estão erradas, por quê? Olha só, fala assim, assistência aos negros que fugiam de seus senhores. Não é assistência aos que fugiam de seus senhores. A B fala assim, congregação de negros, indígenas e brancos pobres. Também não, ela é ligada a pessoas da cultura africana. A C diz... resistência ao catolicismo do regime de padroado, permitindo que os negros mantiverem seus cultos originais. Também não é uma resistência ao catolicismo necessariamente, tá bom? E aí fala assim, sociabilidade dos negros escravizados, que sociabilidade do quê, gente? E libertos, compreendendo debates políticos da resistência da escravização. Não, é um conceito muito mais fechado nessa, né? Questão 14 para vocês aí, cobrado no vestibular da Universidade Federal do Paraná 2015... é o seguinte, abre aspas aí pra gente. A aldeia é um espaço escolhido e organizado pelo próprio índio. E o aldeamento é resultado de uma política feita por vontade dos europeus para concentrar comunidades indígenas. Então, a aldeia é um espaço escolhido e organizado pelo próprio índio. E aldeamento é resultado de uma política feita por vontade dos europeus para concentrar comunidades indígenas. Aldeias que não estão no mapa. Aí é o nome do texto. Aldeias que não estão no mapa. Doutora Nancy. Ok. Vieira de Oliveira de Maria Alice Cruz. Jornal da Unicamp, 2002. A afirmação acima se refere aos aldeamentos missionários e às transformações que eles trouxeram à vida do indígena no período colonial na América Portuguesa. O objetivo das missões jesuíticas era... Então, a aldeia é do próprio indígena, certo? A aldeia é do próprio indígena. Aldeamento... Então é quando o europeu ele faz para concentrar as populações. Ok, os objetivos das missões jesuíticas eram... Quer saber o objetivo dos jesuítas, né? A catequese e a escravidão dos indígenas como mão de obra para a monocultura, o que implicou para os índios a mestiçagem com os escravos negros e a modificação do sistema de trabalho e organização social. B. A aculturação, a conservação religiosa e a escravização dos indígenas para a extração do pau-brasil, que implicou para os índios a mestiçagem com os brancos europeus e a modificação da sua organização social. Isso é um ponto importante de destacar na Universidade Federal do Paraná, que é uma questão que já era muito utilizada em vestibulares antigos, esse tipo de questão, que vocês precisam ficar de olho, que é colocar alternativas muito parecidas com detalhes que modificam. Isso era uma estratégia que se fazia muito antigamente nos vestibulares antigos e a Universidade Federal do Paraná utiliza ainda, tá? C. A catequese, o isolamento político e cultural dos jesuítas
e o controle das áreas de fronteira com as colônias espanholas, o que implicou para os índios uma grande mortalidade por conta dos confrontos com os espanhóis. A aculturação e a proteção dos indígenas perante os bandeirantes, o que implicou para os índios a conversão religiosa e a formação de clérigos e de noviças para a Companhia de Jesus, e a catequese, a proteção dos indígenas e a assimilação dos nativos ao sistema colonial, o que implicou para os índios a modificação de hábitos, crenças religiosas, sistemas de trabalho e organização habitacional. Então, olha só, de todas essas alternativas, qual é a alternativa super correta aqui pra gente? A alternativa é, olha só, o que é a função aí? Ó? Os objetivos das missões jesuíticas eram a catequese, a proteção dos indígenas e a assimilação dos nativos ao sistema colonial. Os jesuítas, eles protegiam os indígenas e faziam eles se acostumarem com o sistema colonial, que implicou para os índios a modificação de hábitos, crenças religiosas. Os indígenas, eles pegaram uma cultura europeia, eles passaram a assimilar uma cultura europeia. Ok, muitos indígenas viraram cristãos, aprenderam, foram catequizados. Né? Sistema de trabalho e organização habitacional. Óbvio, eles passaram a conviver com uma cultura europeizada que os explorava, tá? Os jesuítas os exploravam. Mas assim, eles não era uma escravização como era, por exemplo, no caso dos colonizadores. Isso já, inclusive, elimina a maior parte aqui. Por que ela está errada? Porque fala assim, a catequese e a escravidão dos indígenas. Está errado, porque os jesuítas eles eram contrários à escravidão dos povos indígenas. A B fala assim, a aculturação, a conversão religiosa e a escravização dos indígenas. Errou de novo, sem escravização dos indígenas. Há uma exploração da sua mão de obra, mas de uma outra forma. A exploração, na verdade, o objetivo é catequizar, assimilá-los à questão, conquistar novos fiéis, a questão europeia, né? A C, por que ela está errada? Fala assim, a catequese, o isolamento político e cultural dos jesuítas e o controle das áreas de fronteira com as colônias espanholas. Os jesuítas não tinham por objetivo o controle de áreas de fronteira com a Espanha. Então tá errado isso. Isso foi uma questão que deu durante o Tratado de Madrid em 1750, deu um colapso no sistema colonial entre Portugal e Espanha, mas o objetivo das missões jesuíticas não era isso, né? Ter um controle das áreas de áreas de fronteira com colônias espanholas. E a D tá errada porque a aculturação e a proteção dos indígenas perante os bandeirantes, tudo bem, você pode pensar nesse sentido próximo, o que implicou para os índios a conversão religiosa e a formação de clérigos e noviças para a Companhia de Jesus. Não se formou clérigos. Os jesuítas não tinham por objetivo formar clérigos, né, que implicou entre as populações indígenas. Catequizar é muito diferente de você formar um clérigo ou noviça. Então a alternativa correta percebe que você sempre tem um detalhe, a Universidade Federal do Paraná tem disso, vocês têm que ficar muito de olho. É 100% de foco, gente. É 100% de foco porque ela te vence muito pelo cansaço. E a nossa última questão, enfim, chegamos na questão 15, também cobrada em 2015. A realização da Copa do Mundo no Brasil reacendeu o debate, foi a questão de 2015, a Copa foi 2014, a Olimpíada foi 2016, né? É que esse vestibular foi realizado em 2014, porque é sempre assim, você conta assim, vestibular para entrar na faculdade em 2015, você faz vestibular em 2014. Mas ele conta como vestibular 2015. Enfim, não vou ficar falando, senão que vai confundir a cabeça de vocês mais do que eu já confundo. A realização da Copa do Mundo no Brasil reacendeu o debate sobre os usos políticos do futebol, sobre as relações históricas entre política e futebol, considero as afirmativas abaixo. Vamos lá então. 1. Durante o governo de Jânio Quadros, que é aquele de 61 que durou 6 meses, o futebol era um esporte mais praticado pelas elites e por isso os negros foram proibidos de compor a seleção brasileira de futebol. 2. No primeiro governo Vargas, entre 30 e 45, que era Vargas, né? Durante a Segunda Guerra Mundial houve a proibição de times fundados por imigrantes adotarem nomes estrangeiros, como os 2 Palestras Itália, o paulista que virou Palmeiras e o mineiro que virou Cruzeiro, os 2 eram os Palestras. 3. O governo militar, 64-85, aproveitou a Copa de 70 para fazer propagandas ufanistas, além de construir em 71 o Campeonato Brasileiro, dentro da política de integração nacional, com o objetivo de envolver o maior número de estados. E 4, com a redemocratização,
O futebol continua visado pelo poder político, porém há uma distância maior entre a política e o futebol em comparação a períodos anteriores. Assinale a alternativa correta. A 1 diz somente 1 e 3 são verdadeiras, a B diz somente 1, 2 e 4 são verdadeiras, a C fala que é 1 e 4 são verdadeiras, a D diz que é 2, 3 e 4 verdadeiras e a E diz que é 2 e 3 são verdadeiras. Vamos ler de novo e aí eu falo para vocês qual que é a real. 1. Durante o governo do Jânio Quadros, o futebol era o esporte mais praticado pelas elites e por isso os negros foram proibidos de compor a seleção brasileira de futebol. Afirmativa falsa. Falsa. Primeira coisa, em 61 o Brasil era campeão do mundo. O Brasil conseguiu o bicampeonato em 62 no Chile, mas o Brasil já tinha inclusive ganhado seu primeiro título em 58 na Suécia com Pelé, aos 16 anos de idade. Pelé era branco? Ou Pelé é branco? Não. Né? Inclusive, aí você fala, mas no governo do Jânio Quadros teve um retrocesso. Não teve. Teve um retrocesso, os negros foram proibidos. Não. Lembra que a gente está dentro da política da República Populista. Por mais que o Jânio Quadros fosse um moralista, a favor da moral e dos bons costumes, ele é um populista. A 2. No primeiro governo Vargas, durante a Segunda Guerra Mundial, houve a proibição de times fundados por imigrantes adotarem nomes estrangeiros, como os dois Palestra, que virou Palmeiras, e o Mineiro, o Paulista, que virou Palmeiras, e o Mineiro, que virou Cruzeiro. Afirmativa correta. Por conta dos imigrantes, porque o Brasil entrou na guerra contra o fascismo italiano. E aí os imigrantes italianos no Brasil foram perseguidos. Então, os times de futebol tiveram que mudar o nome. Os times fundados por imigrantes italianos. O Palestra virou... O Palestra Paulista virou Palmeiras e o Palestra Mineiro virou Cruzeiro. Tá correto. 3. O governo militar aproveitou a Copa de 70 para fazer protagonistas ufanistas, além de construir em 71 o Campeonato Brasileiro e tal. Correto. Só lembrar da Copa de 70. Ninguém segura esse Brasil. A taça do mundo é nossa. Tá correto. E a 4. Com a redemocratização, o futebol continua visado pelo poder político, porém a uma distância maior. Não. Existe ainda o futebol político. É só pensar na formação da Copa América. Você está vendo esse vídeo na época que eu estou fazendo ele, sobre a questão de pandemia, Copa América, o jogador de futebol fazendo campanha para político. O fanismo ainda acontece. Então, a 4 é correta. Com tudo isso, a alternativa é correta. 2 e 3 estão corretas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Teve muita questão, espero que vocês tenham acertado. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!